Bem, gente, vamos começar aqui a explicação, tá? Do tutorial. Então, lá nas nossas aulas, nós vimos o pacote do Office, que é o que está instalado no laboratório, tá? Então, lembrem-se que é esse aqui, o LibreOffice, tá? Aí você clica nele, ele tem vários aplicativos. Então, nós vamos abrir aqui o LibreOffice, tá? E nós vamos aqui para esse aqui, que é o equivalente ao Word, né? É o Writer. É o equivalente ao Word lá do Windows, tá ok? E abriu aqui, tá? Eu consegui instalar ele no meu computador. No dia que eu quis mostrar para as duas alunas que estavam na aula, eu não consegui, mas eu descobri que era um antivírus que estava impedindo de instalar. Então, é tudo muito... E assim, o pacote do Office agora, eles estão tentando deixá-lo mais parecido possível com o pacote do Word, tá? Então, algumas coisas que nós vimos lá, né, a parte de formatação de texto, tá? Eu vou percorrer toda essa linha aqui, tá? E depois vai ter um pequeno teste lá para vocês fazerem, já valendo a avaliação, e eu vou postar outras aulas para vocês, tá bom? Então, não se aperreiem, nós vamos percorrer todo esse aqui e o Excel, mesmo não tendo a aula presencial, tá ok? Então, vamos começar. Vou pegar aqui um texto qualquer aqui, tá, da internet, e nós vamos... Então, vamos pegar um texto aqui. Vamos ver aqui. Aqui a intenção não é aprender com texto, tá? Na realidade, é trabalhar a questão da formatação. Então, pegando-se qualquer texto aqui, peguei aqui sobre a queda da Bastilha, né? Então, vou entrar no site propriamente dito, para que a gente tire o texto e possa trabalhar com as questões de formatação do texto. Então, vou pegar esse pedaço todinho aqui, tá? E a gente vai aprender a mexer exatamente com ele, como se tivesse digitado, tá? Tem gente que prefere fazer isso, tá? Digita todo o texto e ao final é que você vai formatar. Então, eu não gosto de fazer assim, tá? Então, aqui você está no modo de visualização, em primeiro lugar, que não aparece a página inteira, tá? Então, eu posso ir aqui em exibir, tá? E posso buscar aqui um jeito de ver a página inteira, né? Não é localizar. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, primeira coisa, como eu peguei esse texto da internet, se eu tivesse digitado, eu não iria começar por essa parte que eu vou mostrar para vocês agora. Como eu peguei esse texto da internet, então eu vou usar isso aqui, olha. Se você passar, tá? É alternar marcas de formatação, tá? Lá no Word da Microsoft, ele diz que isso aqui é exibir caracteres não imprimíveis. São aqueles caracteres que eles estão na folha, às vezes estão atrapalhando a formatação, mas eles não são visíveis, tá? Então a gente clica para ver onde é que teve parágrafo. Então aqui não tem nenhuma quebra de página, não tem nenhum parágrafo anormal, né? Então eu consigo ver isso, tá? Que isso aqui é quando ele dá o ponto parágrafo, tá? Ele dá o enter, né? Aí ele fica desse jeito aqui. Então aqui não tem nada de anormal, tá? E só apareceu porque eu cliquei nisso aqui. Depois eu desmarco e ele volta ao normal. Aí eu vou passar o mouse e vou marcar todo o texto, tá? E vou começar a minha formatação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar no modo justificado. Lembram que ele está aqui no modo alinhado à esquerda. Eu posso alinhar à direita, tá? Todo o texto. Posso centralizar, que é um estilo que a gente vê muito em poesias, tá? E posso justificar, que é o texto que a gente vê mais comumente, tá? Depois de justificado, eu posso olhar esse espaçamento entre linhas aqui, ó, esse espaço que quando está muito distante, né,
É bom isso aqui quando a gente quer ocupar mais páginas, né? Mas os trabalhos que vão ser corrigidos, às vezes, eles são exigidos em espaçamento 1,5, porque a pessoa que vai corrigir, ela quer colocar observações entre uma linha e outra, tá? Como não é o nosso caso, a gente vai botar espaçamento 1, então repare que ficou um texto mais enxuto, mais juntinho aqui, tá? E a gente pode colocar outros tipos de espaçamento, olha, espaçamento 1,15, espaçamento 1,5, espaçamento 2. E aí, se você for reparar, a distância entre as linhas ela vai aumentando, tá? No caso, a gente vai deixar aqui no espaçamento 1, tá ok? Certo. E aí, a última coisa que eu precisaria consertar aqui é isso aqui, olha, tá vendo? Aqui, ele, como era um texto da internet, ele tem um hiperlink. O que é um hiperlink? Não sei se vocês já ouviram falar disso. O hiperlink é quando você tem um texto um pedaço do texto que você clica nele, às vezes é uma frase inteira, é uma palavra, e ele te direciona, né, para uma página da internet ou para um outro arquivo, se for o caso. No caso, a gente vamos clicar aqui, vamos remover esse hiperlink, porque a nossa ideia não é ter um link aqui no meio do texto, né? É formatar o texto para ele ficar um texto padrão, tá? Vou mudar a cor do texto aqui, tá? Que é aqui que a gente muda. Estou tentando tirar esse sublinhado aqui, mas ele não está fácil de sair. Aqui sem preenchimento, né? E agora, para que fique mais parecido com o texto, basta eu dar o tabulamento, né? E aí, não sei se vocês lembram, é aquela seta que ela fica localizada à esquerda, né, um pouco acima do teclado, que ela tem duas setas, uma para o lado e uma para o outro. Então, a gente clica nela, tá? E deixa eu mostrar aqui no teclado virtual qual seria esta. Então, tá aqui o teclado virtual, tá? Então, aqui no teclado virtual aparece um pouquinho diferente, tá? Então, lá no nosso teclado normal, né, ele tem uma outra simbologia, mas é o mesmo espaço, ele fica logo abaixo do ESC ou de uma pontuação, só que ele tem uma seta para um lado e uma outra para o outro. Então, quando eu aciono essa tecla, ele dá essa distância, esse tabulamento aqui, tá? Que é próprio para o texto ficar com aquele formato de texto de livro mesmo, tá? Então, isso aqui nós fizemos nas nossas aulas, tá? Outra coisa que nós fizemos nas nossas aulas foi colocar listas, tá? Então, não sei se vocês lembram. Se eu estivesse fazendo uma lista aqui de material de construção, como é que eu faria para listar isso aqui com numeração, né? Então, eu fui digitando e fui dando Enter, tá? E aí eu posso listar com algum tipo de símbolo, como esses aqui, olha, eu vou alternar, você escolhe o tipo de símbolo que você quer, certo? Eu vou alternar com algum tipo de símbolo, tá? Ou posso listar com numérico, né, com uma sequência numérica,
ou uma sequência alfabética, ou seja, eu tenho uma opção aqui nessa outra tecla que ela é alfanumérica, tá? Então você pode listar também, tá ok? Passando para esse lado agora, gente, vamos trabalhar com essas teclas aqui, né? Você tem uma tecla que é o negrito, itálico e o sublinhado. Então você marca a palavra, o negrito ela vai deixar a palavra mais forte, né? O itálico ele vai dar uma inclinada na palavra, tá certo? Olha, se você reparar aqui, olha, tá? E o sublinhado, claro, ele vai colocar um tracinho embaixo da palavra. Mas esse sublinhado eu tenho várias opções. Eu posso botar um sublinhado duplo, posso botar um sublinhado mais grosso, tá? Com uma linha mais forte, certo? E eu posso também escrever alguma coisa e dependendo do que eu quero fazer no meu texto, eu posso também fazer o taxado, que é isso aqui, é como se você tivesse riscado aquela opção, tá? Então, digamos que você tem um texto digital e você resolveu já algumas coisas, mas algumas opções você já resolveu, então você quer marcar que aquilo já foi resolvido. Então, você pode riscar como se você estivesse riscando uma lista de coisas que você já fez, tá? Então, ele te dá essa opção. E assim, só lembrando vocês, todas essas opções que eu estou mostrando aqui no Writer, tá? Eu tenho também lá no Word, tá? Da Microsoft, que é o equivalente a isso. Você tem outras opções aqui também, tá? Por exemplo, eu posso digitar um número, tá? E colocar ele ao quadrado aqui, ó, tá? Ou a terceira, né? Certo? No caso, eu tenho de tirada aqui, ó. Então, 2 elevado ao quadrado. Isso se eu estiver fazendo alguma coisa com matemática, né? Ou então, se eu quiser colocar um índice numa letra. Então, F... Era aí que eu tenho de desmarcar aqui, senão ele acha que é subscrito. Então, eu quero colocar F, tá? E quero colocar um item subscrito aqui, F1, né? Então, às vezes, em física, a gente usa força 1, tá? E aí eu coloco isso aqui, tá certo? Aí nós temos outras opções aqui em cima. Inserir tabela, inserir figura, inserir gráfico, inserir caixa de texto. Professor, para que eu vou precisar de uma caixa de texto? Uma caixa de texto é um texto que você pode escrever dentro dele, qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu coloquei o mesmo texto que está fora, eu coloquei nessa caixa de texto aqui, tá? Mas eu tenho essa mobilidade aqui com a caixa de texto, tá? Eu posso localizar a caixa de texto em qualquer espaço da página. Então, às vezes, se você está trabalhando com formato de confecção de arquivo ou de artigo, em que você quer colocar como se fosse um texto de jornal, a caixa de texto você arruma mais rapidamente essas coisas, tá? Ela é muito útil para esse tipo de formato, tá ok? E aqui, quando eu selecionei a caixa de texto, ele coloca a posição que eu quero que essa caixa de texto assuma. Então, com o texto em cima ou embaixo, com o texto em volta da caixa de texto, tá? Com o melhor formato que ele encontrar, com a caixa de texto toda à direita ou toda à esquerda, ou através do texto, que fica uma confusão, tá? Então, aqui você vai optar qual é o tipo, vamos dizer assim, de posição que você quer a sua caixa de texto. Aqui também você tem umas opções, tá, de posicionamento, de alinhamento da sua caixa de texto, tá? Aqui você tem outras opções, que é se ela vai estar à frente ou atrás do seu texto, tá? Então, assim, de posse do programa, gente, o Writer, ele funciona assim. Quando você clica, aparecem as funções da caixa de texto aqui em cima, tá vendo? Se eu desclico a caixa de texto, aí elas somem. Então, o Writer, ele tem muito isso, ele é muito funcional nesse sentido. Por exemplo, se eu inserir uma tabela aqui no Writer, ele vai me trazer até fórmulas que são lá do Excel, tá? Que isso a gente vai ver num outro momento, tá? Então,
De posse dessas funcionalidades, agora vocês assistam o vídeo com cuidado, eu faço umas anotações. Eu vou passar um pequeno teste lá para vocês, tá? Nós vamos fazer 2, esse é um deles, tá certo? Então é isso, gente, por enquanto é só.